Olá, queridos! Estamos juntos novamente nas nossas células, né? Estamos aqui no mês de novembro, começando uma nova etapa, começando um novo livro da Palavra de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. A gente vai junto passar pelo livro de Colossenses agora em novembro. E eu quero convidar você a mandar esse link para todo mundo aí, para chamar seus amigos para participar da célula, convidar as pessoas para participarem desse estudo, para você poder receber, né, uma palavra fresca da parte de Deus e também aprender junto, ouvir da parte do Senhor mesmo, novas coisas, um novo entendimento sobre esse livro de Colossenses. E participar da sua célula, compartilhando, contribuindo, abençoando e trazendo algo fresco do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Nós estamos, então, falando sobre Colossenses. E o nosso título é Colossenses, a plenitude e a liberdade em Cristo. Esses são temas importantes e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Então, a semana 1, nós demos o título de Ele é. E você já vai ver por quê, né? É o nosso título, então, desse primeiro capítulo de Colossenses. Então, como Filipenses também foi assim, tem 4 capítulos e a gente, então, vai estudar cada um dos capítulos nos nossos estudos aqui semanais e você vai ver junto comigo pontos importantes dentro de cada capítulo. Vamos lá para o nosso quebra-gelo, mas o quebra-gelo é um pouquinho diferente hoje, né? E vai ser assim, vou deixar algumas perguntas para você, ok? Como e por que você chegou na Igreja Nova Aliança? Foi através de um amigo? Foi através do convite de algum parente? De que forma você chegou na igreja? Talvez você tenha vindo pelos seus pais, você cresceu na igreja, né? Mas então, se você veio pelos seus pais, quando é que a igreja passou a ser o seu lugar, a sua igreja? Então, a gente quer que todo mundo, né, na nossa célula, possa se conhecer um pouquinho mais e contar a sua história de como é que foi que você chegou na Igreja Nova Aliança. Apesar de estarmos em dias de pandemia, nós temos observado que muitas pessoas têm chegado à igreja nesses dias, né? A gente percebe que quando a gente reconhece as visitas nos nossos cultos, nós temos pessoas nos visitando, pessoas procurando um lugar para congregar, pessoas que mudaram de cidades, pessoas em busca de Deus, em busca de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E é muito legal saber como é que você chegou à casa de Deus. Como é que foi para você? Como foi essa experiência? O que é que te atraiu nesse lugar? E aí você vai compartilhar com os seus amigos. Então, lembrando, se você está sozinho, anota aí, escreve, começa a agradecer a Deus, né? O fato do Senhor ter te permitido chegar a um lugar, chegar a uma família, chegar a uma igreja que te recebeu, que te acolheu. Isso é muito importante. É importante a gente ter um coração grato e agradecer ao Senhor todos os dias, agradecer as coisas boas da nossa vida. Amém? Então vai lá, escreve juntos. Esse é o nosso quebra-gelo de hoje. Vamos lá. Bom, chegamos agora à reflexão. E como a gente tem sugerido durante o livro de Filipenses, nós gostaríamos de pedir que você lesse todo o capítulo antes de entrar aqui no estudo. Se você é membro da célula, faça isso também para você participar. Se você é líder, envie, né, essa mensagem no seu WhatsApp, peça para todo mundo pelo menos ler o capítulo antes de participar da célula. Se você está aqui agora conosco, começando esse estudo e ainda não fez isso, dá uma paradinha. Senta lá, lê todo o capítulo 1 de Colossenses para que você possa participar. A gente não vai ler todos os versículos deste capítulo, a gente vai ler os versículos chaves. Então é importante que você tenha lido para que você possa entender todo o contexto, para que você realmente possa participar com bastante efetividade, tá bom? Então esse é um recado que a gente está dando toda a célula. Frisa lá na sua célula, tá bom? Então vamos aos destaques deste capítulo. Eu quero ler do versículo 3 ao versículo 5 para a gente falar dentro do ponto 1, ok? Vamos lá. Sempre agradecemos ao Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Amém? Então, até aqui, né?
Então, Paulo havia ouvido falar da fé, do amor e da esperança desses irmãos. Se você prestar atenção, essas 3 palavras são palavras-chave na pregação de Paulo, em todas as suas cartas, né? Fé, amor e esperança. Então, diga para as pessoas que estão pertinho de você, fé, amor e esperança. Nos seus escritos, Paulo sempre enfatiza fé, amor e esperança. São pilares da vida cristã, são áreas que você precisa investir, né? Seu coração não pode estar desesperançado, seu coração não pode estar negativo, seu coração precisa estar mirando no futuro, no projeto, naquilo que Deus tem para você. Isso precisa animar, trazer expectativa ao seu coração. Seu coração precisa estar cheio de fé, né? Fé no sentido de confiança, de descanso, de certeza que Deus vai agir. Seu coração precisa estar cheio de amor, que é o vínculo, né? Que é a maior definição de Deus. Deus é amor. Isso nos conecta uns com os outros, isso nos conecta com o Senhor, isso nos faz um nele. Então, esses 3 temas são temas chaves dentro dos ensinos de Paulo, tá? E aí, essas 3 chaves aparecem em outros textos de Paulo. E eu queria deixar aí para você uma dica. Procure junto com a gente aqui outros trechos da palavra de Deus ali dentro dos escritos de Paulo em que esses 3 elementos aparecem. Deixe esse desafio na sua célula. Se você está estudando ou está preparando, você vai ver como líder, né? No Celulainho eu coloquei lá algumas dicas para você, mas você pode procurar. Facinho, rapidinho, você vai encontrar, né, vários lugares em que esses 3 elementos aparecem. E aí, um segundo aspecto que eu queria que você compartilhasse é por quê? Por que esses elementos são tão importantes na jornada cristã? Eu já deixei algumas dicas aqui enquanto eu falava, mas eu queria que você colocasse o seu coração. Por que a fé, a esperança e o amor são tão importantes? Ponto 2, o segundo aspecto que eu quero destacar com você nesse primeiro capítulo de Colossenses está entre o versículo 10 e o versículo 14. Então, quero ler com você do versículo 10 ao versículo 14. Vamos lá. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Que trecho lindo, né? Que trecho maravilhoso das Escrituras. Então, aqui o que nós estamos vendo é que Deus nos chamou para que vivamos de maneira digna, né? Para que possamos agradar o coração de Deus. Para isso, Ele nos transportou de um reino, que é o reino das trevas, para o reino do seu Filho amado. Então, nós saímos de um reino, nós vivíamos debaixo de um Senhor, vivíamos debaixo de um domínio, e Deus nos leva, então, a viver um novo reino, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse reino, há uma série de regras, esse reino há uma série de leis, há uma série de maneiras de viver, né? Esse reino tem direitos e deveres, como qualquer reino no mundo. E aí eu queria deixar uma pergunta para você compartilhar. O que é que mais te atrai estar nesse reino? Qual é a maior alegria para você fazer parte do reino de Deus? Eu estava me lembrando, né, as crianças... Os meninos lá em casa, a gente chama de criança, mas ninguém mais é criança, né? Então, os meninos lá em casa, desde pequenos, a gente lê muito, há muitos livros e eu me lembro muito de um livro do Max Lucado, né? Cada um deles tinha um, mas tinha um deles que tinha uma história de um menino que vivia num reino, né? Um reino muito feliz, um reino muito maravilhoso, um reino muito protegido, um reino muito próspero, mas um dia ele consegue achar um lugar. Ele consegue achar um buraquinho lá nas muralhas desse reino e ele consegue fugir. Ele quer experimentar o que é que tinha naquele outro reino do lado de fora.
E aí, né, a grande decepção, tudo que acontece, tudo que passa na vida dele, né, e o resgate dele para voltar para o reino, que simbolizava o reino de Deus. Às vezes a gente cresceu dentro de um lugar protegido, né, cresceu dentro da igreja, cresceu dentro da casa de Deus, e muitas vezes a gente tem muitas curiosidades, e uma delas é realmente conhecer como é o reino das trevas, né, como é lá fora no mundo. Então, quero deixar para você uma palavra, se isso está no seu coração, né? Você precisa colocar isso diante do Senhor e pedir que o Senhor abra os seus olhos espirituais, porque a gente não precisa experimentar uma coisa ruim para saber que ela é ruim, né? A gente não precisa se machucar, a gente não precisa ser ferido, a gente não precisa sofrer. A gente pode saber isso através dos testemunhos nas vidas das pessoas, a gente pode saber isso através de leitura, através de coisas que a gente entende, a gente pode ter revelação do Espírito Santo. Existem muitas maneiras da gente compreender o que é o outro reino. Mas eu quero enfocar com você o reino do Senhor. O que é que mais te atrai? Quando você está no reino de Deus, o que é que foi que te atraiu para o reino de Deus? O que é que você desfruta do reino de Deus? Então, vamos compartilhar sobre isso, que o Senhor te abençoe nesse tempo de comunhão e que você possa receber da vida do seu irmão o coração dele e ser muito abençoado. Vamos lá para o nosso terceiro aspecto, né, de hoje. A gente vai estar vendo a partir do versículo 15 até o versículo 20, né? Então, vamos lá. É um trecho lindo, é o trecho que eu mais amo dessa carta, né? E é uma descrição do Senhor Jesus. E por isso o título desse nosso primeiro capítulo é Ele é, né? É sobre quem Ele é. Então, tá ali do versículo 15 até o versículo 20. Quero que você acompanhe na sua Bíblia. Você pode acompanhar também aqui no vídeo, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que lindo, né? Que maravilhosa descrição de quem é Jesus. Quem é ele, né? O amado da nossa alma. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, eu fiz uma relação aqui de quem realmente Jesus é. E é interessante que Paulo, nessa carta, ele reafirma com tantos detalhes quem Jesus era, porque aparentemente o que a gente tem é que a igreja de Colossos estava sendo atacada por uma série, né, de falsos ensinos de diferentes religiões, e ao ser atacado, aquela igreja parece que estava tendo dificuldade de combater aqueles ensinos, né? Alguns eram cristãos judaizantes, querendo colocar, né, regras e preceitos e coisas obrigatórias. Outros eram ensinamentos que vinham sobre revelação, diminuindo Jesus e aumentando muito mais a revelação pessoal, né? Então, o destaque para a própria pessoa e o relacionamento dela com Deus. Então, aparentemente, o que a gente tem é uma igreja sofrendo com esse tipo de ensinamento. Então, Paulo precisa colocar aqui uma exata descrição de quem Jesus é. E eu e você precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos ter uma certeza de quem Jesus é. À medida que a gente cresce no relacionamento com Ele, Ele vai se revelando, esse entendimento vai aumentando no nosso coração. E isso a gente chama de intimidade. É conhecer quem realmente Deus é, né? E eu fiz então uma lista aqui de quem é o nosso Senhor aqui nessa descrição. Então, Ele é a imagem do Deus invisível. O que significa isso? Ele é a exata representação de Deus, né? Ele é o primogênito de toda a criação.
Nesse sentido aqui, ele tem a posição de destaque, ele tem a prioridade em toda a criação. Ele é o criador ao mesmo tempo e ele é o dono de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas porque tudo subsiste pela palavra da sua boca. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, ou seja, ele tem toda a autoridade sobre a igreja. A cabeça aqui tem o sentido de autoridade, né, de ser aquele que tem o domínio. O princípio e primogênito entre os mortos. Ele teve a preeminência, a posição de Jesus. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Então ele tem a primogenitura entre os filhos de Deus. Ele também tem essa posição de preeminência, não só, né, no seu lugar de preeminência, mas também no tempo, né? Ele é a habitação da plenitude, ou seja, ele tem a totalidade da divindade. Nele habita a plenitude de Deus. Ele é o reconciliador pelo seu sangue entre o céu e a terra, né? Então ele é aquele que trouxe o vivo caminho, o acesso até Deus Pai. Então ele reconciliou pelo sangue, pelo perdão dos nossos pecados, a nossa chegada, nosso encontro com Deus Pai. Então fica para você a seguinte pergunta. Para você, quem é Jesus? Como é que você descreveria no seu relacionamento com Ele, quem é Jesus? Agora vamos para o quarto aspecto, né, deste capítulo. Então a gente vem aqui a partir do versículo 21 ao versículo 23. Eu quero destacar aqui. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Este é o Evangelho no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Né? Então, o que ele está dizendo? Olha, você foi tirado daquele reino das trevas. Agora você precisa permanecer alicerçado. Quando Paulo coloca isso, Paulo nos mostra a possibilidade de que a gente realmente perca a nossa salvação. A gente perca aquilo que a gente já conquistou em Deus. A gente perca a jornada que nós já ganhamos no Senhor. Então, ele está nos convidando para que a gente não se afaste daquilo que a gente recebeu. A gente pode se afastar? A gente pode se afastar. A gente pode entrar por um caminho de engano? A gente pode entrar por um caminho de engano. A gente pode perder aquilo que a gente recebeu de Deus, a gente pode perder aquilo que a gente recebeu de Deus, né? Então, Paulo está dizendo, você precisa continuar alicerçado, firme. Então, ele faz uma advertência aqui, bem firme mesmo, né? Irmãos, não se percam. Por quê? Porque ali naquela igreja estavam vindo ventos de doutrina. E Paulo queria deixá-los firmes, estabelecidos na verdade que eles tinham recebido de Paulo. Então, Paulo diz, esse é o evangelho que eu trouxe para vocês. Fiquem firmes naquilo que eu trouxe a vocês, nas verdades que eu te ensinei. Então eu quero te animar, meu amado, querido irmão, querida irmã, fique firme nas palavras do Senhor, fique firme naquilo que você recebeu, não se deixe enganar, não se deixe ouvir talvez, né, uma doutrina, um ensino, uma coisa que até legal, né, até interessante, até uma coisa boa, entre aspas, muitas vezes, né? A gente muitas vezes pensa que é uma coisa que é até de maneira sutil, né? Ela tem uma aparência de coisa boa, porque o diabo vem assim, vem como um anjo de luz. Ele não vem como um demônio. Claro, na maioria das vezes, né? Ele vem disfarçado como um anjo de luz, numa aparência de coisa boa. Então preste atenção, não se deixe envolver, não se perca, né? Em mentiras, em enganos. Confira, aprenda na palavra, confira com seus líderes, confira com as pessoas que você ama, que você respeita e que você honra, que te geraram no Evangelho do Senhor Jesus. Nesse ponto a gente não vai compartilhar nada, então a gente vai passar rapidinho para o próximo, né, e para o nosso último ponto, que é o ponto 5 do capítulo 1 aqui.
E a gente vai ver, ele está no versículo 28. Diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, vamos lá. Paulo está proclamando, Paulo está advertindo, Paulo está ensinando com sabedoria. Por quê? Porque ele desejava apresentar todo homem, toda mulher perfeito em Cristo, perfeito no Senhor. Mas o que é ser perfeito? Ser perfeito é ser semelhante a Jesus. Ser perfeito é deixar uma vida de pecado. Embora a gente possa pecar, é não escolher viver na vida de pecado. É escolher se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E para isso a gente vai muitas vezes abrir mão de coisas, a gente vai ser advertido pelo Senhor, a gente vai ser ensinado pelo Senhor, né? A gente vai ter que vencer a nossa carne, mas a gente precisa manter o nosso alvo firme. A gente falou muito sobre isso em Filipenses, foi muito especial, né? Prossigo para o alvo, então é isso aí, é ser semelhante a Jesus. E aí eu quero deixar uma coisa para você compartilhar. Como é que a sua célula te ajuda na busca desse alvo, né? Que é ser semelhante a Jesus? Qual é a importância da sua célula no seu processo de crescimento, de se aproximar, de se tornar cada vez mais semelhante a Jesus? Compartilha aí, vamos lá. Você precisa animar o coração do seu líder. Bom, chegamos ao final, então, de mais um estudo e a gente vai para a parte da aplicação, né? Eu quero voltar um pouquinho o estudo com você, no início aqui desse capítulo, porque você vai perceber que a gente tem uma oração de Paulo, entre o versículo 3, depois a partir do versículo 9 ao versículo 12, né? E aí eu queria que você, com a sua célula, fizesse observasse aqui, marcasse qual é a oração de Paulo pelos colossenses. E aí você pudesse orar com a sua célula da mesma forma que Paulo faz, né? O que é que Paulo pede pelos amados, queridos irmãos ali de Colossos? Então você pudesse descobrir, né? Às vezes nós pedimos tantas coisas naturais e as orações de Paulo são focadas no nosso homem interior, são focadas no nosso homem espiritual. E por isso são tão fortes, tão interessantes, tão especiais. Nós precisamos orar pelo nosso espírito, não só pelas coisas que nós precisamos naturalmente. Né? Muitas vezes a gente pede um carro, a gente pede uma coisa que a gente precisa de finanças, a gente precisa de saúde, a gente precisa de graça para resolver alguma coisa, mas você precisa de sabedoria, você precisa de revelação de Deus, você precisa do fogo de Deus no seu coração, você precisa de fome de Deus, você precisa de comunhão com o Senhor e você precisa orar sobre isso. Então, deixa aqui o desafio para você, né? Marcar lá nesses versículos que eu acabei de citar, encontre a oração de Paulo e ore com a sua célula a respeito disso. Vamos lá para os nossos avisos e estamos encerrando então. Siga-nos nas redes sociais para você ficar por dentro das nossas mudanças, de tudo que estamos fazendo, estamos alterando a nossa agenda e é importante que você participe conosco, saiba do que vai acontecer durante esse mês, para você ficar ligado, então siga tanto a INA Londrina quanto os campos, cada um dos nossos campos, né? Fique ligado também no nosso canal do YouTube e que vai aparecer aqui na descrição, aqui na tela, né? Você pode seguir esse canal, você pode compartilhar, você pode ativar, né, o sininho lá para você receber as notificações, mas também nós já voltamos com os nossos cultos presenciais às 8h30 e às 10h30 da manhã e você é nosso convidado para participar conosco, venha com toda a segurança. Nós temos uma limpeza bem feita, muito preparada, né? Segundo todas as regras entre um culto e outro. Então, está tudo bem organizadinho para você participar com segurança e ser muito abençoado também presencialmente. Amém? E aí também a gente continua com a nossa Cesta da Generosidade. Agora a gente abriu para você poder entregar os seus mantimentos, aquilo que você quer ofertar e abençoar as famílias de Londrina. Também no domingo, você pode trazer durante os cultos de domingo e aí você vai abençoar mesmo muitas pessoas. A nossa livraria já voltou a atender durante os nossos cultos, no intervalo, você pode ir lá pessoalmente comprar aquilo que você precisa, com certeza, né? Você vai crescer espiritualmente porque a gente tem coisas maravilhosas lá, muito material bom para você abençoar e ser abençoado.
E aí, siga com a gente, que o Senhor te abençoe.